Que o parto é um dos maiores desafios para as mulheres, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba é que ao longo da história, várias rainhas morreram por complicações pós-parto. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de 5 rainhas que acabaram morrendo por complicações pós-parto. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal, se é novo por aqui já vai se inscrevendo, e se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o professor Danilo e se você gosta de história já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso então, bora pro vídeo. Começamos a lista por Maria Isabel de Bragança. Ela era filha de Dom João VI com Carlota Joaquina, portanto, irmã de Dom Pedro I. Entre todos os irmãos de Dom Pedro I, foi Maria Isabel de Bragança quem teve a morte mais traumática e agressiva. Apaixonada por arte, ela era uma herdeira liberal da corte espanhola quando casou-se com seu tio, o rei Fernando VII de Bourbon em 1816. Isso mesmo, não se espante, ela se casou com o próprio tio. Logo nos primeiros anos de casamento, Maria Isabel deu à luz sua primogênita, que, infelizmente, faleceu antes de completar 2 anos. Deprimida e de luto, a nobre descobriu que a segunda gravidez também não seria nada fácil. O parto da segunda filha do casal deveria ser feito através de uma cesárea. O parto foi extremamente difícil, e os médicos da corte optaram pela cesárea, que foi violenta e repleta de falhas. Foi revelado que o bebê, que recebia o mesmo nome da irmã morta, estava na posição de culatra, ou seja, com a disposição do corpo inversa ao esperado naturalmente, com as pernas viradas para a região baixa do útero, o que resultaria em asfixia com parto normal. Logo no início do procedimento, descobriram que a criança falecera antes do parto. Abalada e enfraquecida pelos procedimentos iniciais da cirurgia, Maria teve uma parada respiratória e ficou temporariamente sem reação, e, por isso, concluíram que a rainha havia morrido na cirurgia. Os responsáveis pelo parto optaram por uma ação invasiva e violenta para a finalização rápida do procedimento, retirando o feto morto para que ambos fossem sepultados. Isso significava que a rainha deveria ser cortada na região do abdômen, mas na verdade ela não estava morta. Quando os médicos começaram os cortes profundos e pouco preocupados para extraírem a criança, Maria Isabel começou a gritar de dor se contorcendo. Seu ventre sangrava e ela caiu da cama com hemorragia que se espalhava pelo chão do quarto. As retaliações cirúrgicas feitas pelos médicos levaram Maria Isabel à morte, num acidente procedimental invasivo e extremamente doloroso. O desastre da cesariana chocou a corte espanhola, que perdeu 2 membros de uma vez, a rainha e a filha. Diante do diagnóstico de morte, que levou à verdadeira logo depois, Maria Isabel passou a ser conhecida na memória dos espanhóis como a rainha que morreu 2 vezes. Em quarto lugar nessa lista está a rainha Isabel de Aragão. Isabel de Aragão nasceu em 1470. Era a filha mais velha dos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Como parte do jogo político da época, ela se casou 2 vezes, uma com o príncipe Afonso de Portugal. Porém, em 13 de julho de 1491, o príncipe faleceu em decorrência de um traumatismo provocado pela queda de um cavalo. Aos 20 anos, Isabel ficou viúva. Mas a filha dos reis católicos era um grande partido, e logo veio a segunda proposta de casamento. E em 1497, ela partiu novamente para Portugal, dessa vez para se casar com o rei Dom Manuel I. Essa união era muito importante para a Península Ibérica, pois Isabel era herdeira do reino de Castela e o filho dela poderia herdar a coroa de Portugal e da Espanha, realizando assim a União Ibérica. Mas esse projeto foi adiado em alguns anos, só chegou a ser concretizado com Felipe II em 1580. Não demorou muito e Isabel engravidou, e à medida que o momento do parto ia se aproximando, a rainha se sentia cada vez mais indisposta e com medo de morrer. No dia 23 de agosto de 1498, ela deu à luz um filho, batizado de Miguel, e infelizmente, a rainha de Portugal não sobreviveu ao parto do filho. Assim como outras mulheres em situações semelhantes, ela contraiu uma forte hemorragia que lhe custou a vida. E na terceira posição está a terceira esposa de Henrique VIII, Jane Seymour. Não se sabe ao certo o dia e o mês do seu nascimento.
O mais provável é que ela tenha nascido em 1509. Jane era uma mulher tranquila e tinha bom senso. Todos comentavam sua inteligência. Ela era naturalmente delicada e virtuosa. Jane era dama de companhia da rainha Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII. Não demorou muito para o rei ficar enamorado da bela jovem. Foi só conseguir decapitar Ana Bolena que já partiu para o casamento com Jane, em 30 de maio de 1536. Logo em seguida, ela ficou grávida. Era a chance de Henrique VIII realizar o seu grande sonho, ter o seu filho homem. Em outubro de 1537, a rainha se recolheu para seus aposentos. Na tarde de 9 de outubro, a rainha entrou em trabalho de parto. Foi organizada uma procissão solene para passar pela cidade de Londres, a fim de rezar pela rainha, que estava no trabalho de parto havia 2 dias. Por fim, às 2 da manhã do dia 12 de outubro, a criança finalmente nasceu, e para a alegria de Henrique VIII e da nação, era um menino. Apesar da demora do trabalho de parto, o bebê não nasceu de uma cesariana, como se andou falando depois. Na época ainda não tinha possibilidade de uma mulher sobreviver a ela. Só era feita em mulheres que estivessem morrendo e com gravidez avançada para salvar a criança. Semanas depois, a rainha ficou doente com febre puerperal. Essa chamada febre do parto, se transformada em septicemia, era a grande causa da mortalidade materna. Durante algum tempo ela lutou, e na tarde de 23 de outubro de 1537, seu camareiro informou que ela estava melhor graças a um funcionamento natural dos intestinos. Mas a recuperação não durou muito. A rainha Jane Seymour morreu antes da meia-noite de 24 de outubro, apenas 12 dias depois do nascimento do filho. Jane Seymour morreu com 28 anos e foi rainha da Inglaterra por menos de 18 meses, sendo considerada a mulher que Henrique VIII mais amou na vida. A segunda rainha nessa lista é Mumtaz Mahal, a mulher que inspirou uma das construções mais belas da história. Mumtaz Mahal era uma princesa persa. Ela era religiosamente muçulmana xiita e uma mulher de bom coração. Ainda durante sua vida, os poetas enalteciam sua beleza, graça e compaixão. Aos 19 anos, casou-se com o príncipe Khurram, em 10 de maio de 1612. Ela veio a se tornar sua terceira esposa, uma vez que o casamento demorou 5 anos para acontecer. No entanto, isso não significava que ela era preterida. Na verdade, ela era sua esposa favorita. Mumtaz Mahal teve um casamento muito profundo e amoroso com Khurram. Ela era sua companheira de confiança e viajava com ele por todo o Império Mughal. A cumplicidade entre os dois era tão intensa que ele até lhe deu um selo imperial, o Mur-Uzá. Nos 19 anos de casamento, eles tiveram 14 filhos juntos, 7 dos quais morreram no nascimento ou em uma idade muito jovem. Ao dar à luz o 14º filho de Khurram, a rainha não aguentou e faleceu aos 39 anos. O imperador ficou tremendamente desgostoso e inconsolável, e, segundo a história, ele chorou junto com toda a corte a morte da rainha por 2 anos. Durante esse período não houve música, festas ou celebrações de espécie alguma em todo o reino. Será que o imperador Khurram foi o último romântico? E não para por aí, o homem era romântico mesmo. Ele ordenou então que fosse construído um monumento sem igual, para que o mundo jamais pudesse esquecer de sua amada. Surgiu assim o Taj Mahal. O seu nome é uma variação curta de Mumtaz Mahal, o nome da rainha que lá está sepultada. Rapaz, esse Khurram era romântico mesmo. E em primeiro lugar nessa lista está a rainha Isabel de Portugal, esposa do imperador do Sacro Império Romano-Germânico Carlos V. Isabel de Portugal ficou conhecida na história como uma mulher intensa, boa filha, mãe e esposa. E claro, além de ser o grande amor do imperador Carlos V. Isabel de Portugal nasceu em 24 de outubro de 1503. Era filha do rei Manuel I e de Maria de Aragão e Castela. Sua união com Carlos V significou a pacificação entre os reinos de Castela e Aragão. Ela era a pessoa ideal a ajudar o monarca a criar laços com seu povo, já que Isabel era neta de Isabel de Castela, dominava a língua castelhana e tinha mais apreço pela cultura ibérica, já que Carlos havia sido criado distante dali. Aparentemente o casamento seria apenas formal, um acordo político, mas um laço de amor e amizade se formou entre os dois. Em 1539, Isabel já tinha tido 5 gestações, do qual apenas 3 filhos sobreviveram. Naquele mesmo ano, em um parto prematuro, ela deu à luz ao 6º filho, mas a criança não sobreviveu. A rainha ficou muito debilitada
Pouco depois sofreu uma hemorragia e sofreu com febre puerperal. Prevendo a morte, a imperatriz confessou-se e recebeu a extrema unção. Morreria em 1º de maio de 1539, com a mesma idade e nas mesmas circunstâncias trágicas que vitimaram a sua mãe. Cara, pensando aqui, ó, mulher sofre. Mas quero saber de vocês, deixei alguma outra rainha de fora? Será que acabei esquecendo de alguém? Comentem aqui embaixo quem eu deixei de fora. Lembrem esse pobre historiador latino-americano. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais.